Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo com dicas práticas para o dia a dia em sala de aula. Essas dicas aqui são para quem está entrando a primeira vez em sala ou para quem aí quer dicas novas de como realizar o seu trabalho com qualidade na turma, tá ok? Então, as dicas que eu vou passando aqui são baseadas no que eu já fiz, no que dá certo, no que eu realmente aplico, tá? E caso eu tive que adaptar e tudo mais, eu vou falando aqui pra vocês também, porque tudo é um processo. A gente começa com uma indicação de alguém ou com algo que a gente ouviu, né? Alguma dica que a gente ouviu, de orientação e tudo mais, e daí a gente vai adaptando pra nossa realidade, não é mesmo? Então, as dicas que eu tô passando aqui, sim, já passaram por algumas transformações com o tempo, né? Mas elas são as que têm me gerado resultado mesmo, tá? Só arrumar a câmera aqui que tá. Pronto. Então vamos lá. A dica que eu tô aqui na manga para passar para vocês é como chamar a atenção do aluno que não tá prestando atenção na minha aula sem eu ficar interrompendo a aula. Não tem coisa mais desagradável do que a gente preparar um conteúdo, né? E às vezes é naquele dia que a gente tá muito empolgada para passar, né? Mais animado do que o normal para passar o conteúdo, e a gente perde muito tempo chamando a atenção da turma, chamando a atenção do aluno, tá? Então eu vou passar aqui algumas dicas do que eu já apliquei, já aplico, ou quando precisa, né, eu adapto para diferentes idades, ok? Então, se alguém já viu o meu vídeo aqui que fala sobre quem é a professora Karine Mara, sabe que eu sou bastante envolvida, né, nas questões assim de ensino cristão na igreja, né, ou não deixei tão claro na verdade isso, né, mas eu auxilio também, né, participando dos cultos infantis das crianças. Então, mesmo durante esse tempo em que estou de férias ali, né, do município, está tendo com os cuidados de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel de tempo em tempo passando em todo mundo na sala, tá tendo culto infantil, né? Então eu continuo usando essas dicas aí, não é só para sala de aula. Muitas vezes isso funciona até com o nosso grupo de jovens, quando a gente precisa, jovens e adolescentes, quando a gente precisa conversar nas aulas na escola dominical que eu dou aula para a turma de adolescentes, então também utilizo, né, algumas dicas e tudo mais, beleza? Então vou passar para vocês aqui só para mostrar, né, que diferentes idades, diferentes ambientes você pode usar também essas dicas, tá? Mundo corporativo, de repente você pode usar, né? Não é a minha realidade no momento, então, mas provavelmente você adaptando uma coisa ou outra pode utilizar também, tá? Então, como não perder uma fatia enorme da nossa aula, do nosso momento de fala, chamando a atenção dos outros para nossa conversa, né? Para o que a gente precisa tratar. Quando eu tô contando uma história para as crianças, isso eu usei muito, eu uso muito na educação infantil. Quando eu tô contando uma história para a criançada, elas não estão, né, ou começam a se dispersar em algum ponto da história, eu começo a chamar elas pelo nome. Ah, eu tô contando do camaleão, que daí encontrou com o pernilongo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí começo a conversar na sala. Olha, Mel, só o que aconteceu. Ele mudou de cor. Que cor que é essa? Anthony. Começo a chamar o nome das crianças, entende? Porque assim elas dão a resposta, né? A criança se dispersa e às vezes a historinha ela dura um tempinho um pouco maior do que a gente previa, ou não pega tanto assim a atenção da criançada. E isso normal, principalmente porque você está testando ali umas histórias ou outras, você vai descobrindo qual que prende mais a atenção deles, mas está muito ligado com a forma com que você conta a história. Como eu vou saber se a minha história vai fazer sucesso na turma? Simples. Você tem que amar essa história. Porque quando a gente não gosta de alguma historinha, eu tenho histórias que eu não gosto de contar, então eu já nem perco meu tempo porque eu não sei
passar a emoção da história, porque criança é totalmente emoção, né? Então, é o límbico delas ali que tá muito, muito forte, tá? Nós passamos cerca de 80% do nosso dia no nosso cérebro límbico, como se a gente tivesse 3 cérebros, tá? Em um só. Tem o reptiliano, que são as reações automáticas, nossa, né? É o límbico, que é a das emoções, e tem o córtex, que é o racional, tá? Então a gente passa muito pouco tempo no racional e muito tempo no emocional. Então, se você não consegue narrar a história com uma emoção, né, com o teu coração ali, você não vai conseguir passar essa história para tua turma, tá? A mesma coisa você tá falando. Se você tá falando sobre algo que tá meio desinteressante, não consegue passar empolgação. Se você tá numa reunião e você não consegue fixar no que o palestrante tá falando, às vezes é o palestrante que não tá inspirado, aquilo ali não mexe, né, com ele, assim, a ponto dele passar para vocês isso daí também, tá? Então é importante que você tenha um envolvimento emocional aí com o conteúdo, com a história que você vai passar. Ai, mas é que eu só conheço essa história que vai abordar esse assunto e eu preciso pegar na minha aula. Olha, hoje em dia na internet você consegue referências muito boas de outras histórias, beleza? Então foca isso na pesquisa, não fique sempre amarrado com o que os outros têm usado. Explore os materiais, né? Por exemplo, esse do Bom Dia a Todas as Cores eu não tenho livro, né? E eu tava sem ele aqui em casa pra estar passando pela, né, contando a história através das aulas remotas e pra minha criançada. O que eu pensei? Eu não tenho livro. Na época eu tava meio incerto esse negócio de correios e tal, meio receosa, né? De pegar e tal e pedir por correio. Fui ver na internet, mas eu. Como é que eu ia ficar com o celular ali e também contando a história, né? Não gostei, assim, do que eu teria que fazer. Então eu fui o quê? Eu amo a história, eu gosto muito dela, dá pra narrar de um jeito bem divertido. Eu fui lá e criei um método pra eu contar. Que eu criei, então, o material aí do disco de histórias, que eu amo esse material. E foi criado do zero, eu não consegui achar nenhum material que fosse esse pra eu estar replicando. Então eu criei esse disco aí nas minhas ideias lá que eu tinha. E pronto, acabou e pronto. Aí eu conto a história com a emoção, seguindo mais ou menos o repertório da história original, mas narrando, então tem essa diferença, né? E a criançada prende mais atenção. Então, 2 dicas que eu dei por enquanto. Uma é colocar a criança também participante da história, chamar a atenção dela, perguntar alguma coisa dali que você acabou de falar, para que ela responda e também volte a atenção. E segundo, você ter envolvimento emocional com o conteúdo ou a história que você está passando, porque isso vai envolver também os seus alunos, seus ouvintes, tá? Outra, não trazer sempre as mesmas coisas, ou se você vai trazer uma mesma abordagem, mude a forma de falar, né? Então, se eu no dia da quarta-feira eu sempre chego com a minha caixa de livros, porque é o dia da leitura na sala e jogo a caixa, né? Coloco ela na mesa ou sempre no mesmo lugar. Por que você não pega no próximo dia da leitura, se ele não, né, já está instaurado, a criançada já acostumou, é aquele dia que eles levam um livrinho? Por que não chega então com uma mala cheia de livros e começa a fazer um suspense? Por que não chega então com um cesto, né, daqueles de Vime? É muito fácil de você achar, todo mundo já ganhou café da manhã alguma vez na vida e tem uma cesta dessas, ou se nunca ganhou uma cesta dessas de café da manhã, tem a cesta de alguém que ganhou e passou, né? Então, pega uma cesta dessas e coloca. Eu, como Prade, eu não tinha um armário fixo porque eu ia em todas as turmas. Então pensei, eu vou pegar e fazer meu armário móvel. E então tinha uma mala de viagem lá no CEMEI, né, estacionado lá, que era para um futuro bazar, não estava sendo usado, estava estragando parado. Aí eu falei com a diretora, ela me passou essa mala e então eu limpei ela certinho, era uma vermelhona enorme, grande, a bichona era grande, né? Então ali eu coloquei meu material e teve um dia que eu não queria levar tudo na caixa, nas caixas que a criançada já estava acostumada,
eu peguei esvaziei minha bolsa, coloquei, né, tudo organizadinho num canto lá pra não atrapalhar ninguém, não almoxarifado. Coloquei os livros ali dentro, cheguei na sala, tinha pego emprestado com uma outra professora, colega minha, um paraquedas, que é coloridão, estica no chão, ele é enorme, a turma inteira fica em cima. Levei a criançada para um outro ambiente do CEMEI, estiquei, cada um deu certinho, cada um pegou, sentou em uma cor, escolheu a cor que queria sentar e sentou lá nas cores daquele paraquedas. E daí coloquei a mala lá no meio e fiz um suspense sobre ter cheio um monte de livros na minha mala e não sei o que. Aí então apresentei os livros que tinha e eles iam escolhendo e podiam fazer as trocas, eles indo na mala, né, das histórias e tudo mais. Tá? Então trazer a mesma coisa que você precisa trazer, só que de uma forma diferente, uma embalagem diferente para as aulas. Eu, né, tive muita surpresa boa quando eu fazia essas pequenas adaptações, tá? Não é uma mudança na rotina, mas ela é uma mudança no formato ali dentro, né? Então isso foi muito gostoso. Levar elas para ver em outro lugar, né? E sempre conversando antes, isso é fundamental. Agora a gente vai no lugar tal, em fila, pra gente fazer a leitura dos livros, no meu exemplo aqui. A gente vai abrir a mala surpresa aqui, viajante, e a gente vai ver o que tem dentro e não sei o que, e faz aquilo de captar a atenção da criança, né? E nós mesmos, na verdade, somos seres curiosos, senão a gente não inventava as coisas que a gente inventa, né? Então, fazer isso ser uma vantagem ao seu favor. Então, o que será que tem aqui? O que será que vamos fazer lá? Ah, não sei o que. Isso vai prendendo, tipo assim, elas vão ficar no suspense. Na experiência que elas têm, elas vão pensar. Se eu levei elas naquele momento pro parquinho, né, próximo do parquinho, a gente vai lá perto do parquinho, mas a gente vai ficar sentadinho lá pra gente ver o que tá acontecendo. Elas vão pensar, se a gente vai no parquinho, não vai brincar, o que será que tem nessa mala que vai ser tão interessante? Né? É uma suposição assim, mas elas vão linkando. Puxa, mas se eu já fiz isso nesse lugar, eu tô indo para fazer outra coisa, o que será que vai ser? O que será que vai acontecer? Então já vai criando um suspense gostoso aí, né? Prendendo a atenção da criançada, tá bom? Então, sempre usando, né, a emoção, a curiosidade, o ambiente que você tem, transformando ele, né, sem nunca você perder o controle da turma, né, o que é fazer os combinados certinho, tá? Eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre os combinados nas salas, né, de aula. Combinados eu vou trazer aqui na educação infantil, então fiquem atentos aí, né, num próximo vídeo. Eu não prometo que é o próximo, mas num próximo vídeo aí, um vídeo falando sobre os combinados na educação infantil, tá? O que deve ter, o que não pode ter, né? Como trabalhar o combinado aí com a criançada, beleza? Então, essas são algumas dicas para você não perder muito tempo. Por quê? Se você informa antes a criançada, recapitulando, para você não perder tempo na tua aula, se você informa antes, né, o que vai acontecer, a criançada já presta atenção. Se você trabalha com o chamar o nome no momento, que é como se fosse um chamar a atenção ali, em vez de você parar, Anthony, para de pular. Todo mundo vai olhar para ele para ver como é que ele tá. Às vezes até que eles estavam prestando atenção, você vai ter cortado a atenção, né? Decepado ali a atenção da criança, porque ela vai querer ver o colega, entende? Então, por isso que é tão importante você ter cuidado na hora de chamar atenção no meio da sua aula, tá? Então, olha, Anthony, o que aconteceu? Turminha, o que será que vai acontecer agora? Então, o urso tá chegando para pegar o morango vermelho maduro que tá com um ratinho. O que será que o ratinho vai fazer? Sabe? Então, você vai acrescentando, assim, chamando a atenção, colocando na curiosidade, o suspense. A criançada adora suspense, tanto que quando você está contando uma história, você se envolve tanto com a história, você vai falando com um suspense, como um suspense que eu usei agora, o urso tá chegando, e bate o pé assim,
Já teve aluninhos meus que tava ficando assim, elétrico. Ai, meu, tipo assim, um motorzinho ligou, a criança ficou assim, tipo, ai, que delícia, o que será que vai acontecer, sabe? E é muito legal. É muito legal. Então, chamar pelo nome, suspense, trabalhar com a emoção, a antecipação, que é você informar o que vai acontecer. Agora a gente vai ler uma historinha, vocês vão sentar, ter a musiquinha antes da atividade, né? Antes de contar uma história, por exemplo, eu tenho uma historinha, eu tenho uma musiquinha que eu canto, Sapatos de Veludo. Vou fazer num vídeo à parte aqui, porque daí vocês podem salvar, não fica o vídeo tão comprido assim pra vocês estarem salvando pra pegar só a música. Então vou fazer um videozinho aqui com a musiquinha dos Sapatos de Veludo, que é a introdução. Tem uns gestinhos, mas todos paradinhos, assim, pra criancinha já ficar ali, vai ter historinha. E o que acontece? Se elas estão muito agitadas, elas já vão se acalmando um pouquinho, assim, aos pouquinhos, pra elas prestarem atenção. Uma técnica muito boa para quando a criançada tá muito barulhenta é você começar a falar mais baixinho, falar meio sussurrando, tá? E quando vocês entram e vê que a criançada tá muito fervendo, tá bem louca, assim, você combina com elas que a gente só pode conversar baixinho pra não espantar os passarinhos. Gente, acreditem, dá certo sim, tá? Principalmente com as crianças pequenininhas que amam os bichinhos e não querem ver os bichinhos fugindo delas. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido muito bom pra vocês, tá? E se gostaram, comentem aqui o que vocês mais gostaram, qual dica que vocês não conheciam, né? Ou se vocês precisam de alguma dica que eu não aprofundei tanto, né? Ou precisam de mais dicas de uma, né? Mais exemplos de alguma delas, falem aqui nos comentários, beleza? Eu espero que eu esteja ajudando vocês aí, porque um dia essas dicas me fizeram falta e eu não quero que faltem pra vocês, tá? Então, essas são as dicas que eu aplico, que tem dado certo. Eu aplico, como vocês viram ali, em várias idades diferentes, né? Essa do sussurro funciona até com adulto, gente, tá? Ou o do adulto, por exemplo, você pode até... Você tá tentando falar, você para de falar e espera. Não dá 2 minutos, tá todo mundo em silêncio prestando atenção. E também a do chamar pelo nome também funciona com adulto, hein? Mas daí a gente já trabalha não a questão do uau, chamou meu nome, mas acaba, né, a pessoa adulta que tem o seu nome chamado seu nome no meio de uma reunião, alguma coisa assim, já vai ficar um pouquinho com vergonha, mas daí já o restante da turma já entende. Então são bons exemplos, assim, pra você não ter que interromper desconfortavelmente e daí também não interrompe o seu raciocínio, tá? Pessoal, já falei demais, eu vou esperar aqui o comentário de vocês pra eu dar uma olhadinha assim no que vocês mais têm interesse pra eu ir trazendo conteúdo, ok? Por enquanto é só. Beijo, beijo e tchau, tchau!